A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Jesus Cristo, né? Que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus venha falar nos nossos corações, venha estar abrindo nossos olhos espiritual para que nós vamos fazer a vontade do Pai, né? Eu quero louvar a Deus porque Deus ele é muito fiel, né? E na pregação que o Senhor me deu no domingo à tarde, Deus falou muito comigo e quando chegou no culto, foi culto de Santa Ceia, foi uma bênção. E tudo aquilo que Deus falou no meu coração, Deus usou o pastor para falar, né? E eu fiquei assim maravilhada, né? Porque às vezes a gente vai falar algo da parte do Senhor e a gente fica com medo de ser da gente, né? Eu mesmo tenho muito esse temor, né? De quando Deus fala algo para nossa edificação, eu fico, meu Deus, será que o Senhor me está falando? Mas como que não é Deus, né? E Deus testifica, né? E fala. Eu quero ler alguns versículos aqui no livro de Mateus, capítulo 26, só para nos edificar e nos fortalecer, né? Para que nós vamos ter a reflexão, fazer uma reflexão de nossas vidas, do nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com Jesus, né? E do nosso chamado, né? E confiarmos cada vez mais no nosso chamado, porque aquele que nos chamou, ele é fiel. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, vai falar sobre Pedro, né? Quando Pedro nega Jesus. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Que diz assim, Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, você, aleluia, empregadas, né? Você também estava com Jesus da Galileia? Aqui a mulher chega, né? E vê Pedro ali sentado e pergunta, né? A Pedro se ele estava ela afirma, né, que Pedro é um daqueles que estava com Jesus da Galileia, né? Aleluia, glória a Deus. E ele diz, né? Aí mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Aleluia. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali. Aí outra empregada torna a ver Pedro de novo, né? Ele sai daquele local que ele estava, onde já tinha sido visto, e foi para um outro local, tentando se esconder, porque Pedro sabia do risco que eles estavam correndo, né? Pedro mesmo caminhando com Jesus, Pedro mesmo dando lado com ele, mas Pedro sabia ali que Jesus já tinha falado. Só que Pedro, quando ele negou Jesus, a primeira e a segunda vez, Pedro tinha se esquecido do que Jesus já tinha revelado para ele. Antes mesmo que tudo isso acontecesse, Jesus já tinha falado para Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante, né? Ou seja, antes que toque, né, o galo cante, que em outras versões fala diferente, né? Você vai me negar 3 vezes. E ele disse não. Ele disse para Jesus que não, né? Que ele jamais negaria Jesus e que daria a vida dele por Jesus, né? Aí vamos continuar aqui a palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali, ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo duro, que não conhece esse homem. Aleluia, né? Glória a Deus. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disse, o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse,
juro que não conheço este homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Então, ao ponto que o homem de Deus chegou, né? De falar até assim, que Deus me castigue se eu não estiver falando a verdade. Só que Jesus já sabia que Pedro ia fazer isso. E Jesus o amava. Nem por isso Jesus o negou. Nem por isso Jesus se afastou dele. Aleluia. Então, ali, quantas vezes, meus amados irmãos, às vezes a gente fala assim, nossa, Pedro era um homem de Deus, um homem que andava com Deus. Mas era o que ele fez, negou a Jesus. E quantas vezes eu e você negamos a Jesus também com atitudes, né? Atitudes que, quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, nós também nós não estamos negando a Ele com a boca, dizendo assim, eu não conheço. Mas será que eu e você estamos preparados para passar por essa situação a qual Pedro estava? Será que eu e você realmente que chegou uma pessoa e pôr uma faca no nosso pescoço e dizer assim, nega Jesus aí, ou você morre? Será que eu e você estamos preparados para isso? Para dizer assim, eu não vou negar Jesus, pode me matar que eu não vou negar Jesus. Eu quero muito, se eu chegar a essa altura da minha vida, chegar a esse ponto de alguém chegar para mim e falar isso, se chegar esse tempo que eu ainda viva, eu quero muito ter muita confiança e dizer assim, nego, eu não nego Jesus, eu não nego Jesus, eu nego a você que estava com a faca no meu pescoço, você pode me matar por amor a Ele, né? Eu não negar Jesus, eu quero muito chegar nesse patamar, né? Mas hoje eu posso falar, eu não nego Jesus. E se acontecer isso? Porque Pedro também falou. E olha que Pedro viu Jesus, andou lado a lado. E nós hoje vimos Jesus pela fé. E Pedro andou com Jesus, né? Então, como que nós podemos falar, eu não vou negar não, né? Só Deus sabe o que aconteceria comigo e com você. Se chegasse alguém hoje e perguntasse, se nós falássemos para nós negar Jesus, se nós não negar, nós morreríamos. Será se eu e você teria mesmo essa convicção de não negar Ele? É o que nós queremos, é o nosso desejo hoje. Mas e se caso acontecer? Aí muitas vezes a gente apedeja o Pedro e todos os outros, né? Porque nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a 5 minutos, né? Então Deus, Ele sabe todas as coisas, mas eu e você não. Nós sabemos aquilo que Deus nos revela. Por como Deus revelou para Pedro, e ainda assim Pedro disse que não, que ele jamais negaria Jesus, porque Pedro sabia, tamanho era o amor dele por Jesus. Mas Pedro só não sabia que ia ter medo da morte, né? E não é diferente comigo e contigo. E aqui, ele continua aqui dizendo, né? Naquele instante, o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cantar, aleluia, você cante, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então grande foi a dor de Pedro, quando ele se deu conta do que ele estava fazendo. Quando ele se deu conta que ele negou o mestre, que ele disse que não o conhecia. E ainda disse mais, que Deus o castigasse se ele não estivesse falando a verdade. Amados, a dor de Pedro foi muito maior ao ele reconhecer o que ele estava fazendo do que ele ter, na hora que ele estava negando Jesus. Talvez, na hora que ele estava negando Jesus, ele até pensou, eu nego ele aqui agora, mas eu estou com ele, eu vou ficar ali com ele firme. Depois que tudo isso passar, talvez, né, isso é algo que da gente que a gente pensa, né? Mas ele chorou amargamente quando o galo cantou. Que ele se lembrou, né? Aleluia, do que Jesus tinha falado com ele antes. Então que nós vamos fazer uma reflexão de como está a nossa vida com Jesus. Qual o grau de intimidade e a nossa capacidade de estar ali com ele, lado a lado com ele. Né? Como é que está a minha vida e a tua hoje com Jesus? Né? O que aconteceria comigo e com você hoje, se hoje nós tivéssemos que passar por aquilo que Pedro passou? Que nós não vamos ser aqueles que ficam julgando o outro, mas que nós devemos reconhecer que nós somos fracos e falhos, somos pequenos e nós podemos sim errar. Eu vou meditar aqui um pouco numa reflexão que tem, aleluia, que é muito, eu acho muito boa essa reflexão que tem aqui,
que diz assim, escavando a verdade, ou seja, conhecendo a verdade, buscando mais, um pouco mais a verdade. Diz assim como Pedro, talvez um dia você também se encontre numa, aleluia, circunstância em que seja difícil confessar que é um cristão. Porém, aleluia. Porém, é justamente nessas circunstâncias que você deve orar para conseguir falar de Jesus. Tá vendo? A mesma coisa que eu falei aqui anteriormente, né? Que muitas vezes nós vamos querer crucificar Pedro e outros irmãos que não têm, né? Mas nós temos que fazer o quê? Orar, para nós estar preparados para essa hora, né? Como aqui está dizendo. Porque vai vir circunstância, talvez venha circunstância a qual eu e você vamos ter que estar preparados e não negar Jesus. E se nós negar? Né? Aleluia. Também nessa circunstância que você deve orar para conseguir falar de Jesus, de tal modo que o seu testemunho influencie a vida das outras pessoas. Por exemplo, você se deparar com alguém que está usando drogas, então essa pessoa lhe diz: que tal? Gostaria de cheirar cocaína? Aqui está fazendo uma simbolização, né? Está fazendo tipo assim, como se a pessoa fizesse isso com você. Ou gostaria de repartir um cigarro de maconha? O que você faz? Simplesmente sai de fininho. Não, você pode dizer: sou cristão. Queria que você também conhecesse o meu Salvador. Então não precisaria mais de droga. Aquela pessoa talvez fique com raiva de você, mas isso não deve entristecê-lo. Tristeza, porém, é o que você sentirá se mais tarde se der conta de que perdeu a chance de falar de Jesus a um garoto ou a uma garota. Amém. Então aqui ele está falando assim: se por um acaso nós encontrarmos uma pessoa assim na rua, né, e ela fazer tal oferta para a gente, se nós não pegar aquela oportunidade por medo, porque se você vê uma pessoa drogada na rua, você fica com medo. Às vezes eu vou para o meu serviço e eu fico orando: Senhor, me leva em paz, que eu consiga chegar no meu serviço e não encontrar uma pessoa drogada na rua, nenhuma pessoa. E quando eu vejo uma pessoa assim estranha, eu já fico meio, porque eu sou mulher, né? Mas eu tenho que acreditar que, mesmo eu sendo uma mulher, eu sou uma mulher de Deus. E eu sei que há um anjo que todos os dias me leva e me traz do meu serviço. Eu sei que há um Deus que envia anjos, né? E que me leva aonde eu for e vai comigo, né? Aí teve um dia que eu saí daquele casa e eu estava passando mal. E aí eu fiquei assim muito tonta. Eu falei: meu Deus, eu acho que não vou conseguir chegar no serviço, não. Eu falei: mas eu vou, porque Deus é comigo. Eu poderia ter voltado e ter ligado pro meu chefe e falar: hoje eu não estou bem, eu não vou. Mas eu não fiz isso, eu estava perto de casa. Eu continuei andando e fui pro meu serviço. E fui orando, falei: Senhor, Tu és o meu Deus. E a Tua palavra me garante, o livro de Isaías, não me lembro, não me recordo bem, se é o capítulo 25, ali no versículo 4, eu acho, em diante, que ele fala que ele já levou sobre si, eu levei, Isaías falando, né, que Deus fala: eu levei sobre mim todas as suas enfermidades, né, e pelas pisaduras, né, que ele foi massacrado e pisado, pelas suas pisaduras, eu fui curado. Então, eu comecei a trazer essas palavras para a minha vida e falei: Tu és comigo, Senhor.
E eu não vai acontecer nada comigo. Eu vou chegar no meu serviço, eu vou trabalhar, eu não vou precisar voltar para trás. E não liguei para ninguém. E eu fui errada, não fui, porque eu poderia ter caído ali na rua, sei lá, acontecido alguma coisa comigo, mas eu tenho certeza que mesmo que eu caísse ali, pessoas iam me socorrer. Porque ainda há pessoas boas na terra. Ainda há pessoas que são boas, que gostam de ajudar as pessoas dentro da cidade, né? Então, meus irmãos, aqui, essa pregação aqui, né, que está falando sobre quando ele negou Jesus, quando Pedro negou Jesus, esse escritor aqui, ele pega essa palavra e traz para a minha vida hoje, para a tua vida, e pergunta para nós. Se nós tivermos uma oportunidade dessa, de chegar para uma pessoa, um alcoólatra ou uma pessoa assim, e ele oferecer aquela vida que ele está vivendo para mim, para você, o que nós vamos falar? Nós vamos ter medo e correr, ousar por medo? Ou nós vamos pegar essa oportunidade para ministrar na vida dele? Então fica essa reflexão, né? Nesta manhã de hoje, para a minha vida e para a tua vida, que nós vamos refletir, né? E saber que nós somos falhos, mas o nosso Deus não. E que se nós perseverar, se nós continuar, se nós atentar a ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai nos livrar de todo embaraço, de tudo aquilo que não provém dele, porque fiel é o nosso Deus, para nos dar livramento, para nos guardar os nossos, basta que nós cremos. Temos que crer o tempo todo na palavra de Deus. E acreditar que Ele está comigo, acreditar que Ele está contigo. E acreditar que Ele é Deus que nos dá livramento. Aonde eu e você for, o Senhor vai nos dar livramento. Aonde a nossa família estiver, o Senhor vai estar guardando eles. Porque Ele é Deus. E Ele é um Deus zeloso. É um Deus que zela pela palavra dEle. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por isso, nesta hora de hoje, eu quero render graças ao Senhor. Pela palavra dEle. Pelo poder e pela graça dEle na minha e na tua vida. Soberano e eterno Pai. Que nós não venhamos ser fracos, meu Deus, na fé. Pai, que nós não venhamos ser covardes, mas que o Senhor venha nos dar um espírito de ousadia. Meu Deus, que o Senhor venha nos levantar nessa terra para fazer o teu ide, para pregar o teu evangelho, Senhor. Oh, aleluia, Jesus, que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado nas nossas vidas. Pai, entra nos nossos lares, transforma, faz a tua obra. Faz a tua obra como tu queres e não como nós queremos. Muda a nossa história. E quando o Senhor fala que muda, o Senhor muda porque tu és um Deus tremendo. Visita a nossa parentela de longe e de perto. Seja conosco, Pai, e prepara uma semana de excelência para nós. Joga por terra o espírito de covardia e nos dê um espírito de ousadia na tua presença. Eu quero profetizar na tua vida algo novo da parte do Senhor. Que você venha ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Que você venha ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E se você não ora em línguas ainda, que o dom da oração em línguas venha descer sobre você. Para que você seja cheio, para que você seja edificado. E que o Senhor venha nos dar o discernimento, a interpretação, e a interpretez da oração dos anjos, da oração de língua, para que outras pessoas também sejam edificadas. Amém? Que a graça e a paz do Senhor nunca te faltem em nome de Jesus. Dê o seu joinha, compartilhe. Seja grato ao Senhor pela sua vida. Seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela sua vida e pela sua casa. Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus conduza esse dia de hoje, esse dia de segunda-feira, esse dia 4, e seja abençoado na tua vida, na tua casa, na tua família. E tudo o que tu fizer, seja bem feito e seja para a glória de Deus. Fiquem na paz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.